Olá galera, meu nome é Bruno Silviano e esse é mais um vídeo do canal Não Basta Ser Cristão, Tem que Pensar. Bom, a frase, se você já conhece esse canal, você sabe que todo vídeo eu sorteio uma frase para ser o tema do dia. E o tema de hoje é um versículo que eu amo, que está lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos pecadores. Esse versículo começa com algo bem básico, se confessarmos os nossos pecados. Se você acha que não tem pecado, vamos lá. Primeiro que só ler o versículo seguinte que você diz que você não tem pecado, você está chamando Deus de mentiroso. Então você acabou de pecar. Mas digamos que mesmo assim você achasse que não tem nenhum pecado. O problema é que a gente acha que a gente não tem pecado porque a gente se compara com outros seres humanos. A gente se compara, por exemplo, com Hitler. Realmente, você provavelmente é um ser humano melhor do que Hitler. Só que o padrão de Deus não é Hitler. O padrão de Deus é Jesus. E a palavra diz que pecar, se você sabe fazer o que é certo e não faz, você peca. Então, só de você não fazer o que é certo, você já pecou. Ou seja, você pode não fazer o que é mal. Você pode ser uma pessoa, digamos que você fosse uma pessoa extraordinariamente boa e não fizesse nada que é mal. Mas se você não fizer tudo o que é certo, você está em pecado. Por exemplo, eu vou usar exemplos bobos para ver como a gente peca sem perceber. Alguma vez alguém já te perguntou se estava tudo bem e não estava tudo bem e você respondeu que estava tudo bem? Confuso um pouco, né? Vou repetir. Alguém vira para você e pergunta, por exemplo, fulano, você está bem? Aí você fala, tô. Só que na verdade você estava mal, você só não queria contar para a pessoa que você estava mal. Você acabou de mentir. Você, como eu falei no vídeo anterior, você acha que tem que perder alguns quilinhos? Sabe por que você acha que tem que perder alguns quilinhos? Porque o que você come em excesso, você não compartilha com quem está passando fome. Então, não se iluda achando que você não tem pecado. Eu sei que muitos de várias religiões vão falar, não, mas eu posso de alguma forma retribuir Deus, eu posso mudar, eu posso fazer determinadas coisas até que Deus me aceite. O problema é que Deus não é o Gilmar Mendes. Digamos que alguém assassinasse a sua filha e o Gilmar Mendes julgasse ele e falasse, eu não posso prendê-lo, mas ele matou minha filha. Mas ele não a estuprou, ele só matou. Faz sentido? Não, não faz, né? Você ficaria com raiva, não ficaria? Por quê? Por que você ficaria com raiva? Porque isso é injusto, porque basta você transgredir um ponto da lei para você ser culpado. Então se você já mentiu, você é culpado. Você já odiou alguém? Então você é assassino, porque o próprio Jesus falou que aquele que odiar alguém no seu coração é um assassino. Eu acabei de citar uma pessoa que provavelmente você não gosta muito, né? A gente está em anos de eleição. Aí eu vou citar alguns nomezinhos. Eu duvido que você não odeie pelo menos um deles. Lula, Dilma, Aécio, FHC, Bolsonaro, Jean Willis. E por aí vai. Eu podia ficar aqui citando vários nomes políticos. E eu duvido que você ame todos eles. E então você já acabei de mostrar que você é um assassino. Agora deixa eu mostrar que você é um adúltero. Porque o próprio Cristo também falou que se você olhar para alguém e cobiçar, você já adulterou. Talvez você nunca tenha consumado o ato, mas só de olhar você já adulterou. São palavras de Jesus. E é Ele quem vai nos julgar. Então, sejamos sinceros. Tem como ver TV hoje? Eu amo ver séries, eu amo ver filmes. Tem como ver TV hoje, assistir o Netflix, sem pecar em nenhum momento? Ainda mais nessa beleza criada que não existe, que está na TV?
É impossível, né? Então já acabei de mostrar que você é adúltero e assassino. E você ainda acha que não tem pecado? Que não tem nada a confessar? E eu só estou aqui em 2 pontos. Se você ler toda a lei de Deus, se você ler todos os princípios, se você ler só os 10 mandamentos, você já vai encontrar pecado suficiente para a sua vida inteira. E digamos que você cometesse só um pecado por dia. Não sei quantos anos você tem, mas vamos botar que você é um ser humano tão bom que você só cometia 300 por ano, porque 65 dias você conseguia não cometer nenhum pecado. Em 20 anos seriam 6.000 pecados. Você acha que dá para justificar 6.000 pecados? Só que eu pioro, eu duvido que você cometa um pecado por dia. Você comete muito mais. Se der mole, hoje eu cometi 6.000 pecados. Eu não me surpreenderia com isso, porque quanto mais eu conheço a palavra, mais eu vejo que eu estou errado diante de Deus. Então não dá pra gente tentar se auto-justificar diante dele. Outro ponto importante desse versículo é: se confessarmos nossos pecados, ou seja, já acabei de mostrar que nós somos pecadores, e que não há um justo, nenhum justo sequer, como o próprio Paulo diz, ele é fiel e justo. Deus é fiel, e é lindo que Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Um dia provavelmente eu vou fazer uma palavra só sobre isso. E ele é justo. E como é que um Deus justo pode não punir o pecador? É simples, pela substituição. O que Cristo fez na cruz foi nos substituir. É por isso que nós cristãos dizemos que Cristo morreu em nosso lugar. Isso é uma coisa muito profunda. Porque às vezes a gente olha para a crucificação de Jesus e imagina que Jesus lá no jardim de Getsemane estava suando sangue porque ele estava com medo da cruz. Não. Hoje em dia tem cristãos sendo mortos pelo Estado Islâmico de formas muito cruéis, tão cruéis quanto a crucificação. Eles são mortos louvando a Deus. Teve um vídeo que ficou muito famoso do Estado Islâmico matando alguns cristãos, que os cristãos, enquanto estavam sendo baixados em um rio, não lembro se era um rio ou uma lagoa, enfim, era uma jaula que eles botaram vários cristãos nela, acho que tinha uns entre 5 e 10 cristãos nela, e eles foram baixando. Enquanto foi baixando, dava para ouvir os cristãos louvando. Aí nós temos cristãos louvando a Deus enquanto estão sendo mortos. Se eu não me engano foi André ou Tomé, eu não lembro exatamente qual agora, o apóstolo, que dizem que quando ele ia ser crucificado, ele ia cantando para a cruz, dizendo: ó cruz, quanto que eu anseiei por ti, ó cruz tão esperada. Aí Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, estava com medinho de morrer na cruz. Jesus foi chicoteado e não falou nada. Jesus apanhou e ficou quieto. Mas teve um momento que ele bradou, ele gritou, e ele disse em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele disse isso? Porque foi um momento que Deus derramou sobre ele o cálice da sua ira. A punição que viria sobre nós, que viria sobre você durante toda a eternidade, por todos os pecados que você já cometeu e irá cometer até o final da sua vida, e que a gente merecia ir para o inferno, foi derramado sobre Jesus naquele momento. Você consegue imaginar, é humanamente impossível imaginar o momento em que o cálice foi derramado sobre ele. Porque simplesmente é toda a ira que seria derramada sobre todos aqueles que foram salvos porque creem nele, que sofreriam durante toda a eternidade, sendo derramado sobre ele naquele momento. O inferno, ele não é o reino de Satanás. Não é o que existe no Supernatural e várias outras séries. Não. Isso é viagem. É pior. O inferno é a manifestação da ira de Deus contra toda a iniquidade. E isso será algo eterno. Porque se fosse o reino de Satanás, a gente tinha esperança se fosse para o inferno. Afinal, Deus podia chegar lá em algum momento e nos salvar. Mas como é a manifestação da ira dele, quem vai te salvar de Deus? Só uma forma de se salvar de Deus: se Ele próprio escolher te salvar. E é por isso que Jesus foi na cruz.
E é por isso que Deus não é um Gilmar Mendes que deixa o pecado impune. Pelo contrário, Ele sofreu a punição, para que, como Ele sofreu a punição, possa haver a substituição. Então, quando a gente crê em Jesus, entende o que Ele fez por nós lá na cruz, e a gente confia nele, aí a gente confessa os nossos pecados. E Ele, como é fiel e justo, e a palavra também diz que é justificador daqueles que pecaram, Ele é juiz e justificador. Assim nós podemos ser justificados. Esse é o princípio da justificação. Jesus na cruz, é por isso que nós cristãos dizemos, e nós precisamos entender que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Porque não existiria nada que qualquer outro ser humano pudesse fazer para que nós fôssemos salvos. Porque é impossível para o ser humano alcançar a santidade exigida por Deus. Adão e Eva só precisaram cometer um pecado para serem expulsos do jardim do Éden. E você acha que por causa de algumas boas açõezinhas que você faz, você vai poder chegar no céu sozinho? Quando você diz que você pode chegar no céu sozinho através do seu próprio esforço, você simplesmente está dizendo que Jesus morreu à toa, que Ele sofreu à toa, que Ele suportou a ira de Deus sendo jogada sobre Ele à toa. Porque você é tão bom que sozinho você consegue ser salvo. É por isso que quem pensa assim não vai ser salvo. É por isso que quando Jesus voltar, haverão aqueles que dirão: Senhor, Senhor, quantas vezes nós profetizamos em Teu nome? Quantas vezes nós expulsamos demônios em Teu nome? Quantas vezes nós fizemos tal coisa em Teu nome? Quantas vezes nós. Ou seja, dizendo para Jesus: Jesus, eu sou bom. Olha quanta coisa boa eu fiz. Você tem que me salvar. E Jesus vai falar para esses: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Do outro lado vão estar aqueles que vão falar: mas Jesus, quando é que nós fizemos essas coisas para você? O Senhor falou que você esteve com fome, nós te demos de comer. O Senhor esteve com sede, nós te demos de beber. Quando é que nós fizemos isso? Nós não somos dignos de ser salvos. E aí, para esses ele vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Porque você não vai estar sendo salvo por causa do que você fez, mas por causa de quem você creu. E é por isso que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E aí vem a parte mais linda: e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça e todo domínio que o pecado tinha sobre nós foi derrubado na cruz. E a partir de agora nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Então Jesus não apenas perdoa o seu pecado do passado, Ele te liberta para você não ter que pecar no futuro. É lógico que até o final da nossa vida haverão momentos que nós iremos errar e iremos pecar. Cristãos só serão perfeitos quando chegarem no céu. Mas até lá, nós cometeremos erros, é fato isso. Só que nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos lutar contra ele. Nós podemos vencê-lo muitas vezes. E isso é lindo e é extremamente libertador. Porque agora você não tem que deixar pecar para que você seja salvo ou para que Deus te ame. Porque Deus já te ama e Ele já te salvou. E Ele provou isso na cruz. No mesmo momento que Ele estava te salvando, Ele estava provando que te ama. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8, meu versículo favorito da Bíblia. Então, na cruz, nós temos a certeza de que somos salvos por causa dos méritos de Cristo, e nós temos certeza do seu amor, porque Ele escolheu, Ele não precisava fazer. Deus continuaria sendo bom, sendo amoroso, se Ele enviasse toda a humanidade para o inferno, porque isso é justo. Mas Ele é tão bom e tão amoroso que Ele nos deu uma escapatória, que é através de Jesus. E é por isso que Jesus morreu lá na cruz. E quando a gente entende isso, é extremamente libertador. É a liberdade da graça. Isso gera uma gratidão e um amor tão grande
dentro de nós que a gente quer passar o resto da nossa vida e toda a eternidade agradando aquele que nos amou, porque ele foi fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então que você possa refletir nessas coisas. Lembre-se, não basta ser cristão, tem que pensar. Pense no quanto Deus te ama. Tente imaginar o que foi Jesus suportar. Todo o pecado que você sofreria, toda a ira de Deus sendo derramada sobre você durante toda a eternidade, ele suportando lá na cruz. Tenta imaginar a profundidade desse amor que é capaz de fazer isso. E quando você começa a pensar nessas coisas, não tem como amá-lo pelo que ele é, o nosso Deus, o nosso Salvador e a nossa esperança. Então a minha oração é que você possa viver baseado nisso. Que Deus te ajude a pecar menos, mas que ao mesmo tempo você não seja escravo da culpa, porque todo o pecado já foi punido lá na cruz. Então confesse os seus pecados, saiba que eles já foram perdoados e você foi purificado de toda injustiça. Que Deus te abençoe.